Salve galera, estamos aqui de novo, professor Alexandre, continuando nosso projeto EAD. Hoje a gente vai agora falar um pouquinho sobre a Matemática 2, agora o módulo 6, que trata de sequências. Então, o que é uma sequência, né? Quando a gente fala a palavra sequência ou sucessão, é tudo aquilo que eu posso colocar em ordem, né? Os dias da semana, os meses do ano, a nossa sequência na chamada, né? Então, tudo que obedece uma ordem, a gente tem de sequência, né? Então aqui eu coloco um exemplo, né, com as Copas do Mundo de Futebol Masculino, né, de 1930 até 1998. Então uma sequência, né, primeiro, segundo, terceiro. Então sequência é um conjunto onde os elementos obedecem uma ordem. Então eu tenho o primeiro, tenho o segundo, tenho o terceiro, tenho o quarto, tenho o quinto, tenho o último, né. Então sequência dos dias da semana, dos meses do ano, né, a sequência do número da chamada de vocês. Então tudo que eu organizo em ordem, eu tenho uma sequência. Cada elemento da sequência a gente chama de termo, tá? Mas a gente vai vendo no decorrer da nossa aula aí. Bom, a gente vai definir o que é uma sequência, né? Então a sequência a gente diz que é uma função que associa um elemento a os números reais, né? Então, por exemplo, eu coloco aqui uma sequência, ó, dos números positivos que são quadrados perfeitos. Então, é uma sequência. Então, eu monto uma tabela, ó, n igual a 1. Então, é o primeiro elemento. N igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Então, eu vou, ó, essa fórmula aqui me dá 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, me dá os elementos, ó, 1, 4, 9. Então, n quadrado, n mais 1, n mais 2, e assim vai, né? Então, a gente pode obter os elementos da sequência, que se eu der uma fórmula, a gente consegue calcular. Nesse caso, a fórmula da sequência é n quadrado. Então, A1, 1 ao quadrado. A2, 2 ao quadrado. E assim por diante. Cada sequência vai ter uma regrinha, tá? Bom, aqui de novo a sequência finita, ó. F1 quer dizer o primeiro elemento, vai associar um número. Segundo elemento, terceiro elemento, até chegar o enésimo, que é o último elemento da sequência. Enésimo, enésimo. Então, olha lá, ó, 16 termos. Termo é o elemento, o A1, primeiro. Esse A aqui é só para indicar, podia ser B, C. E a posição é sempre o número que vai subscrito aqui, ó. Então, o 1 pequenininho aqui, subscrito, quer dizer que é o primeiro elemento, é a posição dele dentro da sequência. Olha lá, o A16 é o último termo, porque são 16 termos, é uma sequência finita. Ah, professor, então tem sequência infinita? Tem. Os pares é uma sequência infinita, né? Um exemplo. Seguindo. Então, a lei de formação, como eu falei, uma sequência eu posso dar uma fórmula para a gente descobrir os elementos. Daí a gente só substituir os índices, 1, 2, 3, até chegar nos elementos que eu quero descobrir, né? Então ali nos exemplos, ó, é n quadrado. Então a n é n quadrado. Então, se eu quero calcular o 18º termo, é só trocar o n por 18. Como a gente fez lá em função, né? A gente viu lá no ano. Quando eu quero calcular a imagem do elemento, substituo o elemento pelo x, no caso. Aqui eu troco pelo n. Ó, a recorrência é uma maneira de eu descobrir como é que os elementos da sequência se comportam, né? Então, por exemplo, tem essa sequência aqui, ó, B1 é 1. O Bn é Bn menos 1 mais 4. Como assim? Então, B2, olha lá, ó, eu substituo 2 menos 1, então é o termo anterior mais 4 unidades, ó. Então, Bn, se for 3, aqui vai ser 2, se for 5, vai ser 4. Então, B3 vai ser o B2 mais 4. B4 é o B3 mais 4. Então, é uma fórmula que eu uso usando sempre um termo anterior, né, para encontrar o próximo, tá? Não se preocupe, tá? A gente vai depois ver como descobrir esse tipo de fórmula aqui, tá? Então essa é a sequência, ó. Bom, eu tenho que tomar cuidado que nem sempre uma sequência vai ter uma fórmula, tá? Às vezes eu coloco uma sequência lá aleatória dos primos, por exemplo, e não tem uma lógica, são os primos, não consigo descobrir uma fórmula, nem uma fórmula de recorrência para encontrar os elementos dessa sequência, tá? Então,
é só colocar P, é um dos números primos. Não tem uma fórmula n quadrado, n mais 1, que eu consiga descrever todos os elementos dessa sequência. Então, às vezes, não dá, tá? No caso, uma fórmula chama de termo geral. Então, aqui eu coloco alguns exemplos, ó. Como é que a gente pode usar essa ideia de sequência, né? Então, uma pessoa tem 10 mil reais, resolve aplicar esse valor na caderneta de poupança no último dia do ano. Considerando esse investimento, rende aproximadamente 6,5% ao ano, ou seja, a cada final do ano, 6,5%. Então, o que ela tem, mais 6,5%. Eu vou ter que usar, cuidado, né? 6,5% quer dizer que está dividido por 100. Podemos representar em uma sequência numérica o valor aproximado do montante, ou seja, no final, né, do ano, né? Ó, valor acumulado, montante ao final de cada ano a partir do valor inicial. Ó, 10 mil. Como é que eu obtenho os próximos termos? Né? Olha lá. Então eu vou começar aqui. Não é usual nós começarmos com a zero, tá? Nesse caso eu vou começar com a zero, né? Mas o usual é sempre o A1, tá? Aqui é só uma exceção. Olha lá como é que fica. Então, o valor acumulado ao final de cada ano é o anterior acrescido de 6,5. Então, lá, o A0, 10 mil. O AN é 1. Esse 1,65, o que é? É um inteiro, né, 100%, mais 6,5%, ou seja, dá 0,065 vezes o termo anterior. Então, é uma maneira de eu representar. Uma outra é usar, a gente vai ver depois, a progressão geométrica. Então, é 10 mil, que é o valor que eu aplico, aqui a taxa, mais 1, elevado a n. Isso aqui vocês não se preocupem, que depois a gente vai chegar na progressão geométrica, que é uma sucessão, e a gente vai trabalhar com isso aqui. Ainda em cima daquele exemplo, ó, se eu quiser calcular após 7 anos de aplicação, então o A7 é 1,65 vezes o A6, né? Posso usar a recorrência ou posso usar a fórmula. Claro que aqui dá uma diferençazinha de 1 centavo, mas essa diferença aqui um arredondamento a gente não precisa se preocupar, tanto pela recorrência quanto pela fórmula. Suponha que um cometa foi observado na Terra pela primeira vez em 1922 e pode ser avistado a cada 45 anos. Vamos obter uma lei de formação que possibilite listar os anos em que o cometa poderá ser observado, listando em ordem crescente os anos que o cometa poderá ser visto. Então, 1922, depois 45 anos, 45, olha lá. Então, eu posso obter uma fórmula, né? Olha só. Ó, 3, 4, então aqui é 2, aqui é 3, fica 2, então é 1922, 45 vezes n menos 1. Ó a fórmula dele aqui, ó. Então eu consigo descobrir como é que essa sequência se comporta. É uma regrinha, uma fórmula, né? Aqui está explicado qual é o procedimento. Então é 1922, que é o primeiro termo, e vou somando 45. Ok? O terceiro exemplo são os números triangulares, né? Ó, podem ser representados na forma de um triângulo. Então T1, T2, T3, T4. Então T1 é um ponto, T2, 3 pontos, T3, 6 pontos, T4, 10 pontos. Será que eu consigo então descobrir qual vai ser o 10º triangular? Então eu observo aqui o comportamento desses triângulos. Olha lá. T1 para T2 eu somei 2 unidades. T2 para T3, 3. Olha o que está acontecendo. T3 para T4, 4. E eu vou usar essa lógica. Olha lá. T4 para T5, T5 para T6. Então, Tn menos 1 para Tn sempre soma n unidades. Então, eu percebo, observando o comportamento da sequência, olha lá, T1 é 1. Tn menos 1 mais n, onde n tem que ser maior ou igual a 2. Então, é uma fórmula que eu consigo representar. Aí eu quero saber o 10º. Olha lá. Então, T1, T2, T3, T4. Então, eu quero saber o 10º.
Olha lá. Então vai ter 55. Vai ser o triangular 10. Então eu consigo, observando o comportamento daqueles triangulares, eu consigo então obter uma recorrência que me permita calcular o T10. Bom, agora eu selecionei algumas questões para a gente resolver, né? Dessa parte inicial de sequência. Essa questão é bem parecida com aquela questão que a gente resolveu agora há pouco. Olha lá. José aplicou R$100 na carteira de poupança e ele pretende aplicar R$25 a mais a cada mês em relação ao mês anterior, até o mês de agosto. Qual será a quantia aplicada no último mês? Então é uma sequência, eu tenho o primeiro termo, lembra? Do cometa lá? 45, agora aqui é 25. Olha lá, o primeiro termo é 100. Qualquer termo adiante será igual ao antecessor acrescido de 25. Então é uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro e assim vai. Então é R$275 até o mês de agosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8º mês. Muito bem. Agora praticando o aprendizado. Ó, uma empresa tem um valor de mercado equivalente a R$1 milhão. Ela tem planos de aumentar esse valor 10% a cada ano. Se suas expectativas se concretizarem, após quanto tempo a empresa superará o valor de R$1.700.000? Olha lá. Então, lembra que lá era 1 mais 0,065, que era 6,5%. Aqui é 10%, que é 0,1. Então é 1 milhão vezes 1,1. 2 anos, 3 anos. Após 6 anos, 1.771.000. Então após 6 anos ela vai superar 1.700.000. Esse 1 aqui é porque é o 1, né? Que é o 100%, que é o valor dele, mais o 10%. 10% é 0,1. Então após 2 anos, ó, o ano anterior, então sempre pega o ano. Isso aqui é o juro composto, ó. Ele sempre pega o valor anterior, ó. A gente chama de atualiza o capital, né? Vai atualizando o capital. Então é sempre em cima do valor anterior, ó. A gente chama de juro composto. Pega o anterior, multiplica pela taxa. Pega o anterior. Então geralmente quando a gente vai fazer um empréstimo, um financiamento, a gente usa o juro composto, que é juro sobre juro. Ele calcula o primeiro valor, depois o segundo não é mais sobre 1 milhão. É sobre 1.100.000. Quando ele vai calcular o terceiro, não é mais sobre 1.205.000, não é mais sobre 1.100.000, é 1.210.000. Quando vai para o quarto, vai ser 1.331.000. Então sempre vai pegar o valor anterior e multiplicar por 1,1. 1 quer dizer o 100%, o inteiro, né, o valor dele cheio, mais o juro. Depois, na hora de chegar em progressão geométrica, a gente vai trabalhar isso aí. Exponencial também. Praticando o aprendizado, olha lá. Uma escritora precisa escrever um livro com 270 páginas. Ela escreve 10 páginas na primeira semana, 15 na segunda, 20 na terceira e assim sucessivamente, aumentando 5 páginas a cada semana. Ela terá escrito na primeira metade do livro, então ela quer 270 páginas. Olha lá. Então a primeira semana, 10. Na segunda semana é os 10 mais 5. Então ela vai somar 15. Ó. Então ela escreveu 10 na primeira, 15 na segunda, 20. Só que ele vai acumulando, né? Que vai somar com o que tem na semana anterior. Então, ó, aqui ela está somando sempre 5. Mas ela tem que somar com as semanas anteriores. Então, ó, ela escreveu 15, mas tinha 10 na primeira. Aí depois 20, somando com 25, ó. Então, na primeira metade, 135, ou seja, 270, a metade é 235, então na sexta semana. Aqui é legal, tá? Quando a gente chegar na estatística, a gente vai estudar esse tipo de tabela aqui, ó. Também é bem legal. Isso é outro papo. Agora desenvolvendo habilidades. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33.000 passagens, em fevereiro 34.500, em março 36.000. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, perceba que está tendo o que? Um aumento, ó, 1.500, 1.500, 1.500, né?
Então ele fala, em janeiro 33 mil. Então eu vou usar, olha lá, sempre somando 1.500. Então em julho 42 mil. Claro, se eu pedisse, quando eu dou uma sequência e peço um termo muito lá na frente, às vezes vai ter que ter a fórmula que é mais fácil de calcular do que ter que calcular um por um. Aqui eu calculei um por um até chegar a julho, mas a gente poderia deduzir uma fórmula e ir direto no elemento. A gente pode ter um termo geral que ele chama, beleza? Mas a gente vai ver isso lá na frente. Em análise combinatória, costuma-se trabalhar com o conceito de fatorial. O fatorial de um número natural, n, é n com a exclamação, quer dizer n fatorial. Tá? Então lá, 0 fatorial é 1, 1 fatorial 1, n fatorial é n vezes n menos 1. Então 4 fatorial, como é que eu vou calcular o 4 fatorial? Olha lá, 2 fatorial, 3 fatorial, então é um número vezes o seu antecessor. Então 4 fatorial é 4, 4 menos 3, olha lá, 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2. Então 4 fatorial é 4 vezes o 3 fatorial, que está aqui, ó, é 6, que dá 24. Então a letra B. Aprofundando o conhecimento. Numa sequência numérica, a soma dos n primeiros termos da sequência é dada por 2n à quarta. Então a diferença entre o terceiro e o segundo termo é só calcular. Olha lá. A soma, né? Então S1, 2 vezes 1 na quarta. S2, que é a soma do primeiro com o segundo, 32. Ele quer, ó, se eu calcular S2 menos S1, vai dar o A2. Então o A2 é 30. S3, A1 mais A2 mais A3. Então é 2N, olha lá, 2N na quarta. S3 menos S2 vai ser A1 mais A2 mais A3 menos o S2 aqui, que dá o A3. Então S3 menos S2, 160 menos 32, dá 130. Então A2 menos A3 menos o A2 vai dar 130 menos 30, que dá 100. S3, porque ele fala que é soma, tá, gente? Soma, então, a soma dos 3 primeiros termos. Então, é A1 mais A2 mais A3. Se a soma dos 5, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. E assim por diante. Tá? Aprofundando o conhecimento. Numa sequência, temos que f de 1 é 3 e f de n mais 1 é 2f de n mais 1. Então, f de 1 é 3, f de n mais 1 é 2f de n mais 1. F de 4, então eu vou montar aqui, ó. F de 2, 2 mais 1 mais 1. Olha a fórmula, f de 1 mais 1. F de 1 é 3, 7, 6 mais 1. F de 3, 3 é 2 mais 1. Olha lá, f de 2 é f de 2. F de 2 é o quanto? É o 7, então aqui vai dar 14 mais 1, 15. F de 4, 4 é 3 mais 1, 2f de 3, f de 3 é o 15, então dá 30 mais 1, 31. Bom, nessa parte introdutória de sequências, né, a gente está colocando a base para a gente seguir em progressões aritméticas e geométricas. A aula não acaba com essa apresentação de slides, é necessário que vocês resolvam essas questões aí. Ok? Espero que tenham gostado. Espero que todos estejam bem. Continue em quarentena. Quem puder, continue em casa. Daqui a pouco a gente vai se encontrar. Ok? Obrigado pela atenção. Até a próxima.